só foram usadas como pretexto para estrangular a nossa economia, destruir as nossas estradas, esquadras de polícia, roubar a arma para matar o nosso povo. Mas nós estamos atentos. No Rovuma ao Maputo, unidos, tal como vencemos o colonialismo, com 10 anos de luta de libertação, vencemos a guerra de desestabilização. Vamos vencer o terrorismo, vamos vencer na Paramas e vamos vencer as manifestações. Olá, inscritos do canal Verdades da África. Daniel Chapo ameaça os moçambicanos praticamente. Hoje nós vamos fazer uma análise de uma fala que causou muita polêmica do presidente de Moçambique, eleito pelo Conselho Constitucional, Daniel Chapo, porque se fosse eleito pelo povo, ele não diria o que disse. Eu vou trazer a citação só para vocês terem noção do quão absurdo foi essa fala do presidente eleito pelo Conselho Constitucional, Daniel Francisco Chapo. Venha comigo, vou fazer aqui a leitura. As manifestações fazem parte de uma agenda de subversão para desestabilizar o nosso país. É a continuação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e da Guerra dos 16 anos, que desestabilizou o país, mesmo se for para jorrar sangue, para botar o fim às manifestações, assim o iremos fazer. Uma declaração que deixou os ativistas sociais e os protetores, os que prezam pelos direitos humanos em Moçambique, completamente chocados. Como o presidente da República, em plena situação de tensão no país, pronuncia esse tipo de discurso, algo que assustou bastante. Percebam, isso são palavras sérias e são palavras graves. O presidente disse que não irá hesitar em jorrar sangue para parar com as manifestações. Nós sabemos muito bem que as vidas estão a ser perdidas. Hoje eu trouxe um vídeo mais cedo sobre o número exato de mortes. Foram 353 pessoas que perderam a vida desde o início das manifestações. E lembra que o governo só disse que 80 pessoas é que perderam a vida. E hoje Daniel Chapo em Pemba, aliás, hoje eu trago um discurso que foi dito em Pemba por parte de Daniel Chapo na quinta-feira sobre a situação das manifestações. Ele quer usar a força militar para poder acabar com as manifestações. Na verdade, já tentaram fazer, mas não conseguiram. Tentaram matar as pessoas continuam a manifestar porque isso só aumenta a revolta dos populares. Esse tipo de discurso é gasolina no fogo que já está muito intenso. O que está-se a fazer é pior do que a gestão anterior. Em menos de 110, 120 dias, já tiveram essas declarações completamente polêmicas. Acredito que ainda não se fechou 100 dias, de governação por parte de Daniel Chapo, mas ele já veio com esse tipo de discursos. Algo que assusta e que deixa os moçambicanos muito revoltados. Como Daniel Chapo vem com esse tipo de discurso numa situação como essa? Será que o poder militar será capaz de acabar com as manifestações, de acabar com a revolta dos moçambicanos? Ou pelo contrário, isso só vai piorar a situação do país? O que me parece é que o presidente tem maus conselheiros. As pessoas que estão ao redor do presidente eleito pelo Conselho Constitucional estão mal informadas ou não entendem a gravidade da situação que está a se viver em Moçambique. Estão vendo uma situação paralela, num país paralelo. Nós estamos a ver um momento em que qualquer discurso mal colocado, uma palavra, uma frase maldita com um tom diferente é suficiente para suscitar aquela raiva que os moçambicanos já carregam há mais de 50 anos. Muitos jovens estão dispostos a ir até as últimas consequências. Não importa qual o número de vidas que vai se perder, as manifestações não vão parar até que se chegue a uma conclusão que favoreça aqueles que estão revoltados, porque são revoltas legítimas. Se fosse uma questão de ego, se fosse mimimi, até que poderia se deixar de lado, mas não é questão de mimimi. A realidade de Moçambique não está fácil. Moçambique está numa situação extremamente difícil e a população já mostrou que a sua força é incrível.
Nós tivemos a prova do quão forte é a população e até os próprios militares fazem parte da população. Eu digo, qual é o militar que vai ter coragem de matar o seu próprio familiar, o seu próprio amigo? Porque isso acontece. Esses militares, esses agentes que hoje estão a matar as pessoas, fazem parte da nossa comunidade. Estão entre nós, percebem? Então, isso é algo muito assustador quando vem por parte do presidente eleito pelo Conselho Constitucional. É verdade, nós sabemos muito bem que a nossa vontade não foi aquela, mas neste momento, quem representa Moçambique, entre aspas, de forma no papel, né? Quem assina por Moçambique é Daniel Chapo. E quando ele vem com esse tipo de discursos, mostra que ele não está nem aí para o povo. A primeira coisa que ele devia fazer é até se aproximar das comunidades. Tentar perceber o que se passa. Até que o presidente anterior, o Filipe Jacinto Nunes, tomou essa atitude. Podia não ter empatia do povo, mas ele visitou alguns lugares só para aquela coisa, etc. Mas parece que Daniel Chapo, logo ao entrar, já quer entrar com uma mão de ferro. Não é assim como vai se dominar um povo que está revoltado. Mentira. Só vai se gastar balas e balas, obrigar irmão a matar irmão. Isso depois vai explodir e vai se tornar algo incontrolável que vai estar acima das nossas capacidades. Agora, comparar a guerra dos 16 anos com as manifestações que estão a acontecer após eleitoral também acho que é um exagero da parte de Daniel Chapo. Sem contar que a guerra dos 16 anos, claro que também foi uma revolta e não começou da noite para o dia. Tiveram reivindicações, depois chegou-se às últimas consequências. Nós também temos um contexto histórico muito grande por detrás da guerra dos 16 anos que não vem aqui falar porque já fiz um vídeo sobre essa questão. Ok? Então, agora, também comparar o terrorismo em Cabo Delgado com as manifestações. Os terroristas não querem o bem-estar do povo. Os terroristas querem um bem-estar, defendem interesses próprios, que não vão, de certa forma, beneficiar o povo moçambicano. Não, os terroristas estão para aterrorizar, os manifestantes estão para reivindicar. Essa é que é a diferença. Os moçambicanos estão a reivindicar condições de vidas melhores, os moçambicanos estão a reivindicar oportunidade de emprego, os moçambicanos estão a reivindicar o que o seu voto valha de verdade, que tenha peso, que eleições não sejam simplesmente para passar protocolos, algo que não serve para nada. É grave isso. É muito grave essa situação que nós estamos a ver agora. Muito grave mesmo. Esse discurso é extremamente contundente e pode vir a trazer consequências graves. Não que eu queira isso, longe de mim. Vocês sabem muito bem qual é o discurso que eu tenho aqui. Para mim, claro que dizem que o diálogo em Moçambique já não funciona, mas eu acho que para mim mais vale se dialogar, chegar-se a uma conclusão do que estamos a perder vidas. Moçambicanos estão a sucumbir nesse momento. Moçambique agora já não é um país seguro, percebem? Tanto para os moçambicanos quanto para as pessoas que vêm de fora. Moçambique está a se tornar um dos países com o maior número de desempregados no mundo. Muitos jovens perderam seus empregos ao longo dessas manifestações. Então, isso não está a ser bom para nenhum dos lados. Eu disse isso no vídeo anterior. Nós temos que chegar a uma conclusão que vai beneficiar o povo, porque é o povo que está revoltado. É o povo moçambicano. Esse país é dos moçambicanos. E ninguém vai tirar essa legitimidade. Esse discurso aqui é um discurso perigoso, que assusta todo mundo, todos os ativistas dos direitos humanos ficaram assustados. Nós vimos as imagens passadas, das manifestações passadas, o que aconteceu era um terror, algo que ninguém imaginava que ia acontecer na cidade, na capital de Moçambique. Alguém foi atropelado por um carro blindado que foi conduzido pela própria polícia. E no final das contas não se achou quem fez isso. Pessoas foram atingidas e filmarem pessoas a serem atingidas por balas e até hoje não se sabe quem são os autores. Depois, o que acontece? Isso suscita violência por parte da população, porque quando percebe que as instituições do Estado já não dão uma resposta, o que acontece? Começa a se viver de forma, medieval, aqui é olho por olho, dente por dente, aqui é isso que vai acontecer. Enquanto as instituições do Estado não começarem a trabalhar como deve ser, nós vamos viver uma situação de estabilidade até o final. Isso deve se resolver o quanto antes, percebem? Então é isso. Eu também fico com medo. Eu sou moçambicano, né? Sempre com essa exposição também que tenho, acabo ficando com medo, não vou negar. Mas a verdade é sempre a verdade, ok? Eu digo uma coisa, por mais que os outros estejam a fazer algo errado, não significa que as coisas certas deixam de ser certas. O certo sempre será o certo, percebem? É isso que eu trago para vocês, muito obrigado.
um pouco meio exaltado nesse vídeo, mas é isso. Olhar a África em uma perspectiva africana. Estava só muito e está muito quente hoje. Obrigado, tchau.